1 Coríntios, capítulo 8, vamos ler a princípio o versículo de número 1. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil. Nós vivemos em um mundo confuso, complicado. Como seres humanos, nós vivemos com medo. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm medo de sair de casa. Eu estou chegando agora, há 3 meses, do estado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro as pessoas saem de casa com medo. As pessoas têm medo de sair de casa, têm medo de ir à rua, têm medo de ir à igreja. Muitas igrejas no estado do Rio de Janeiro já mudaram o horário dos seus cultos. Algumas só de manhã, outras 5 horas da tarde e poucas às 19 horas. As pessoas têm medo. Esse é o mundo que nós vivemos. E a igreja está nesse contexto e ela tem uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente para vir aqui nesse santuário, abrir as nossas bocas e cantar louvores e voltar para a nossa casa e a vida continua. Você é um discípulo de Jesus. Você é chamado para uma missão nessa cidade onde Deus te colocou. Você está em missão. A igreja de Jesus está em missão. E a pergunta para nós entendermos essa passagem da palavra de Deus, dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, é: o que está faltando, irmãos, para a igreja cumprir a missão de Jesus neste mundo confuso, complicado, complexo, cheio de medo? O que está faltando para mim, para você, para a igreja sem mácula, para a igreja presbiteriana de Gaspar cumprir a sua missão neste mundo? O que está faltando? Esse texto vai dar resposta. O que está faltando para nós? Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Mais uma vez, todos juntos? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Vamos lá, todos juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deixe a sua Bíblia aberta. Paulo está mostrando nesta carta e principalmente nesse capítulo de número 8, aos crentes de Corinto, que a prática do evangelho por parte dos crentes da Macedônia era fruto da graça de Deus. Exatamente isso que ele está dizendo. Presta atenção aí. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está deixando bem claro para a igreja de Corinto que o que estava movimentando, o que estava trabalhando nessa região, na Macedônia, era o poder da graça de Deus. É isso que estava acontecendo ali. E é exatamente isso que estava faltando na igreja de Corinto, o poder da graça de Deus. Os crentes na igreja de Corinto viviam com medo. Era perseguição, era luta, provas. Os cristãos eram perseguidos, presos, apanhavam em público, eram humilhados. Muitos estavam sendo mortos. E muitos crentes estavam com medo de sair de casa. Muitos crentes não queriam ir à igreja. Muitos crentes não queriam cumprir a missão deles naquela região, naquela cidade. Poder da graça de Deus é o que estava faltando na vida da igreja de Corinto.
O tempo que nós vivemos, irmãos, não é muito diferente. É claro que no nosso país não há perseguição de cristãos serem presos, humilhados, mortos, no sentido que era na igreja primitiva. Mas os crentes não estão cumprindo a missão. Os crentes estão acomodados. Os crentes estão presos dentro das suas igrejas, dos seus templos. Os crentes não têm se movido para levar o evangelho salvífico, o evangelho que salva, que liberta, que transforma, que resgata, que restaura o pecador. Então, o que estava faltando na igreja de Corinto e o que está faltando nas nossas igrejas hoje é o poder da graça de Deus, o poder capaz de levar um crente a abrir mão de si mesmo para viver para Deus e viver para os outros. Um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo naqueles dias. No governo do imperador Cláudio, houve um período de fome, de escassez. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 11, o profeta Ágabo, ele profetiza esse tempo de fome que aconteceu no império, no tempo do imperador Cláudio. E foi provavelmente nesse período que os crentes foram expulsos de Roma. Atos capítulo 18. Diante dessas expulsão dos crentes, eles perderam casa, eles foram expulsos das suas famílias, eles não tinham para onde ir, não tinham para onde dormir, eles não tinham comida, perderam seus empregos, os seus trabalhos, e os cristãos estavam com medo. Os discípulos, os apóstolos, eles estavam imbuídos na tarefa, na missão de encontrar socorro para os cristãos que estavam nessa miséria. Paulo cita aqui, irmãos, as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, igrejas de uma região pobre, igrejas de uma região miserável. E com toda certeza o apóstolo Paulo cita essas igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia para estimular os crentes da igreja da cidade de Corinto, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade abençoada. Então, o objetivo era estimular. Olha, a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia e eles estão cumprindo a missão. Eles são pobres, eles são perseguidos, eles estão enfrentando lutas, dificuldades, mas o poder da graça de Deus moveu o coração deles no cumprimento da missão. Então, vocês de Corinto também precisam cumprir a missão de Jesus nesse tempo. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade triste. Infelizmente, normalmente as regiões proporcionalmente mais ricas são a que menos investe em missões. Infelizmente. Essa é uma estatística. Normalmente, proporcionalmente, as regiões mais pobres, elas investem mais em missões. Eles trabalham mais para o reino, para Jesus. Então, Paulo está mostrando aqui que o poder da graça operou de tal maneira poderosamente nessa região pobre, Filipos, Tessalônica, Bereia, região da Macedônia, que levou esses crentes, esses cristãos perseguidos a cumprirem satisfatoriamente a missão de Jesus. É esse poder, irmãos, que está faltando hoje para que eu e você, para que nós possamos cumprir a missão de Jesus neste mundo confuso e cheio de medo. Uma amiga nossa postou a foto com a neta dela sendo aprovada na faculdade. Eu não sei se eu comemorava, se eu ficava triste. Porque está colocando a neta no covil dos lobos, dos demônios. Difícil.
que ele está faltando para mim, para você, cumprir a missão de Jesus. Paulo diz aqui, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É isso que está faltando, a graça de Deus, o poder da graça de Deus. É isso que está faltando para eu e você, para nós cumprirmos a missão de Jesus neste mundo. Poder da graça de Deus. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente? É isso que eu quero que você medite e saia daqui nessa noite pensando. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente? Em primeiro lugar, irmãos, o poder da graça de Deus faz celebrar mesmo passando por tribulação. Versículo 2. Olha aí. Abra sua Bíblia. Acompanhe aí na palavra. O poder da graça de Deus faz celebrar mesmo passando por tribulação. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Irmão, se você ler o contexto dessas cartas da Macedônia, você vai perceber que esses irmãos foram terrivelmente perseguidos. Atos 16, 20, Filipenses capítulo 1, versículo 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 14, 1 Tessalonicenses 3, 39, fala da perseguição desses irmãos. Eles eram pobres. A região era pobre. As igrejas eram pequenas, mas isso não impediu eles de serem felizes. Às vezes nós temos tanta coisa dentro da nossa casa, temos um bom trabalho, temos uma boa família, temos bons filhos, temos um bom emprego, e nós vivemos a murmurar, a reclamar, nós não nos alegramos, ficamos com a cara fechada, entristecidos, com raiva o tempo todo. Qual é a nossa reação quando nós passamos por tribulação, quando nós passamos por escassez, quando nós passamos por dificuldades? Qual é a nossa reação? Normalmente, irmãos, quando nós passamos pela escassez, normalmente nós perdemos a alegria e começamos a murmurar. Nós ficamos tristes, a nossa alma fica amarga, nós ficamos amargurados. E nós nos fechamos no nosso mundo. E aí, muitas vezes, pastor, nós dizemos assim, eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou ajudar? Se eu não tenho nem para mim, ficamos amargurados. Os cristãos da Macedônia, irmãos, mesmo sendo perseguidos, pobres, passando necessidade, passando por tribulação, eles eram felizes e generosos. O mundo está confuso, o mundo está triste, o mundo está deprimido, o mundo está confuso, e você, cristão, onde está? Qual é a sua postura? Diante dessa situação catastrófica que o mundo se encontra. E aí eu preciso olhar para o profeta Abacuque, no capítulo 3. Quando ele se depara com a glória de Deus, depois de reclamar, ele se depara com a glória de Deus e ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Paulo, preso em Roma, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o que, irmãos? Aprendi a estar contente
em toda e qualquer situação. Esse é o poder da graça de Deus. Mesmo passando por tribulação, estou feliz, eu estou contente, porque Deus está comigo. Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele me renova. Ele prometeu que eu nunca estaria sozinho. Então, Paulo está mostrando para esta igreja rica, dessa cidade rica, Corinto, que aqueles irmãos lá da Macedônia eram pobres, necessitados, estavam sendo perseguidos, mas eles estavam felizes, alegres, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Só o poder da graça de Deus para fazer isso. Somente. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente? Em segundo lugar, o poder da graça de Deus faz ricos, mesmo sendo pobres. O poder da graça de Deus nos faz ricos, mesmo sendo pobres. Olha o que diz o versículo 2 no final. Manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que significa profunda pobreza aqui, irmãos? Pobreza extrema, miséria absoluta. A ideia aqui é a de um mendigo que nada tem e oferece, oferta e dá aquilo que ele tinha para comer, para alimentar. Essa é a ideia aqui. Profunda pobreza. Mas eles eram generosos. Eles eram pobres para o mundo, mas ricos para com Deus. Tem muita gente rica nessa cidade, não tem? Um dos homens mais ricos do Brasil mora aqui, né? Ou tem casa, empresa aqui. Tem muita gente rica. Rica para o mundo, para o dinheiro, mas pobre para com o Senhor, para com Deus. Tem muita gente pobre, mas rica para Deus. O poder da graça de Deus te faz rico sendo você pobre. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano, irmãos, isso é notório, ele deseja ser rico, ter recursos para mostrar para os outros, mostrar para o mundo a sua prosperidade. São ricos para o mundo, miseráveis para com o Senhor. Marcos capítulo 8, versículo 36, vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Precisa ser rico para com o Senhor, para com Deus, para viver para a glória de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esses irmãos da Macedônia eram pobres para o mundo, mas eram ricos para o Senhor. E Deus se alegrava com a generosidade, diz o texto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram fiéis ao Senhor. Tem muita gente na igreja que vai só pedir a bênção, mas não são fiéis ao Senhor. Só querem a bênção de Deus. Não são fiéis. Não devolvem o seu dízimo. Não dá sua oferta de gratidão pelo que o Senhor fez. O nosso dízimo e a nossa oferta, irmãos, não é para comprar as bênçãos de Deus. Nós já fomos tremendamente abençoados. Nós temos a melhor de todas as bênçãos, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele comprou-nos, diz Atos capítulo 20, que ele comprou a sua igreja e pagou com alto preço.
Então tem muita gente dentro da igreja que é rico para o mundo, é próspero para o mundo, mas para Deus é um miserável. Seja rico para com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder da graça de Deus que faz isso, meu irmão. Só o poder da graça de Deus que faz isso. Alguém que é pobre, perseguido, ser rico para com Deus. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente? Em terceiro lugar, faz voluntários, mesmo sem poder. Olha o que diz o versículo de número 3. Porque eles, eles, os crentes lá perseguidos, os crentes que estavam fugindo com medo, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Aqueles irmãos não foram constrangidos por um apelo. Não foram. Não foram pressionados pela liderança a participar da ajuda aos necessitados. Não foram. Eles não foram pressionados pela liderança da igreja a contribuir. Eles não foram pressionados e constrangidos na expectativa de receberem o dobro em troca em bênçãos materiais. A maioria das igrejas vendem a fé. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta, que você vai receber o dobro. E as pessoas tomam, as pessoas vão na expectativa de receber o troco de bênçãos materiais. Esses irmãos não foram movidos pelo carnezinho da obra, carnezinho do ar-condicionado, né? Para o tempo sem mácula. Não foram constrangidos pelo carnezinho, não foram. Eles não foram, irmãos, motivados emocionalmente pelo testemunho triste do missionário. Conheço igrejas que trazem o missionário lá da África ou de um campo, e aí o missionário conta aquele testemunho triste, chora das necessidades, mostra a foto de 1990 da criança magrinha passando fome, e aí o irmão chora e, constrangido por aquela foto, vai lá e doa para o missionário. Esses irmãos da Macedônia não foram vencidos pelo cansaço. Pastor Mike conhece muito bem alguns meios. Há igrejas que o momento das ofertas é tão longo que muitos crentes são vencidos pelo cansaço. Já foram todos lá na frente, só falta eu. Todos já doaram, menos eu. Então eu vou lá também. Esses irmãos não foram vencidos, pelo contrário, pelo cansaço. Pelo contrário, irmãos, o que moveu o coração deles, perseguidos, pobres, necessitados, a se voluntariar, serem voluntários mesmo sem poder, foi o poder da graça de Deus. A oferta deles foi sacrificial, eles não podiam, eles estavam em miséria profunda. Mas quando o poder da graça de Deus desce sobre a igreja, sobre o crente, quando o poder da graça de Deus inunda o coração do crente, ele devolve o seu dízimo, ele entrega a sua oferta, ele ajuda pessoalmente, não precisa cantar todos os cânticos, ler todos os textos da Bíblia que fala sobre oferta, sobre dízimo, não precisa. Ele entende que ele está aqui em missão. Ele não está aqui para ser um crente sanguessuga, só receber as bênçãos de Deus. Ele entende que ele está em missão e ele precisa cumprir a missão de Deus na cidade. Ele entende que a sua oferta ela é fundamental para manter esse espaço. Ele entende isso. Então, quando o poder da graça de Deus inunda o coração, irmãos, não precisa de apelo, não precisa de pressão, não precisa de constrangimento. Ele vai na medida das suas posses e ele vai além das suas posses.
não somente contribui financeiramente, ele se entrega. Ele diz assim: pastor, eis-me aqui. Sou servo de Cristo, sou discípulo de Jesus. Eis-me aqui para a missão. Eu quero trabalhar, eu quero servir ao meu Senhor, porque Ele já me deu tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. A coisa mais importante eu já recebi. Sabe uma frase que eu carrego há muito tempo comigo? Eu nasci na roça, no meio do mato. Não era nem para eu estar aqui, vivo. Com 5 anos, eu levei 2 coices de animais dentro do curral. Chegar em casa desacordado, minha mãe pensar que eu estava morto. No meio do mato. Lá. E essa frase eu carrego comigo. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, como que o senhor está? E aí eu digo: eu estou melhor do que eu mereço. Não era nem para eu estar vivo. Deus tem me dado mais do que eu preciso. Deus me tirou lá do meio do mato. Deus me deu uma família. Deus me deu uma casa. Deus me deu filhos. Já plantei uma árvore, já escrevi um livro, posso morrer. Diz que depois que você planta uma árvore, escreve um livro, pode morrer. Eu estou melhor do que eu mereço. Então eu preciso, todos os dias da minha vida, dizer assim: Senhor, eis-me aqui ao teu serviço. E eu aprendo isso aqui, irmãos, com esses crentes da Macedônia que nada tinham e eram perseguidos, e eles se mostraram, diz o texto, voluntários. Não houve constrangimento. Normalmente, pastor, as pessoas que são voluntárias na igreja são as que teoricamente não poderiam. Porque Deus não costuma chamar preguiçoso. Deus chama trabalhador. Então Deus está te chamando para servir, para ser voluntário. Você pode, você não está sendo perseguido. A perseguição que você sofre lá no seu trabalho, na escola, não é nada diante do que esses irmãos da Macedônia sofreram. Nada. E você pode servir ao Senhor com alegria. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente, irmãos? Em quarto lugar, o poder da graça de Deus faz pedir para participar da obra. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Paulo não insistiu com eles para que eles pudessem participar. Paulo não constrangeu eles. Irmãos, aí de Filipos, de Tessalônica, Bereia, olha, eu passei por aí, eu preguei o evangelho, eu plantei, ajudei a plantar essas igrejas. Olha, nós estamos aqui com muitos irmãos expulsos de Roma, passando necessidade e passando fome. Ajuda aqui os crentes aqui. Não, Paulo não fez isso. Foram eles. O texto é bem claro, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eram pobres, mas queriam participar. Não tem justificativa. Eu não tenho condições. Mentira, você tem sim. É prioridade. Você toma uma Coca-Cola de R$10, mas não ajuda na igreja. E está fazendo mal para a sua saúde, está te matando. E não ajuda. Porque não tem condições. Prioridade. O reino não é prioridade para você. A obra não é prioridade para você. Jesus não é prioridade para você. Estes irmãos aqui, não. Eles pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, com muitos rogos, insistência. Eles viram a bênção de Deus no participar da assistência aos necessitados. Hoje em dia, não é só aqui não, que aqui também acontece. Não conheço, mas acontece. Hoje em dia, o pastor quase que precisa implorar para que os crentes participem da missão.
está faltando hoje no Brasil não é crente, não, irmão. As igrejas estão lotadas. Estão lotadas. As pessoas pegam seus carros, vão para a igreja, depois vai para a lanchonete, faz um lanche ali com a família. As igrejas estão lotadas de crentes. O que está faltando hoje, irmãos, é discípulos cheios do poder da graça de Deus, desse poder da graça de Deus, e que digam: eis-me aqui, Senhor, olha, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero evangelizar, eu quero fazer o nome de Jesus conhecido. O que está faltando é crentes que insistam para participar do trabalho, da missão. Somente o poder da graça de Deus para fazer isso. A gente pode implorar, gritar do púlpito, não vai adiantar. Se a igreja não tiver o poder da graça de Deus, nós vamos derreter aqui. E não vai adiantar. Então o que está faltando é o poder da graça de Deus, né? Pedindo com muito rosto: pastor Mike, eu quero participar. Eu quero servir, eu quero ajudar. Olha, eis-me aqui, eu, minha família. O mundo está com medo, o mundo está confuso, as pessoas à sua volta estão ansiosas, cada vez mais adolescentes estão ansiosos, com depressão. Os consultórios dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão lotados de crentes muitas vezes. Porque não entenderam que ele está nesse mundo, a missão que Deus chamou ele para trabalhar na obra, para dedicar, porque se ele dedicasse um dia, algumas horas da sua vida, da sua agenda, para servir a Deus, para fazer uma visita, para cuidar de um idoso, cuidar de uma pessoa, com toda certeza ele viveria muito melhor. Então a pergunta que se faz é: tem muitas igrejas, tem muitos crentes, e o mundo pergunta: será que nós podemos acreditar? Será que nós podemos confiar na igreja? Será que eu posso confiar em você, na minha vida? Se eu chegar na sua casa lá, chorando, triste, amargurado, se eu chegar lá, eu vou encontrar conforto nas suas palavras? Ou você, como muitos vão dizer assim, está endemoniado, vamos orar para expulsar o demônio? O poder da graça de Deus, irmãos, nos faz pedir para participar. Sem olhar o que vai ganhar. Porque o que esses irmãos estavam ganhando era perseguição. Eles não estavam ali querendo algo em troca de Deus. Eles queriam servir. Serviço. E era isso que estava conquistando o mundo. O trabalho deles. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente, irmãos? Em quinto e último lugar. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O poder da graça de Deus nos faz atender o chamado na totalidade. O poder da graça de Deus nos faz entender e aceitar o chamado de Deus na totalidade. Dinheiro para a igreja, irmãos, é importante. Tem que pagar a luz, tem que pagar o aluguel, tem que comprar água para o pastor. Som. Tem que manter a casa limpa. Mas dinheiro não é tudo, irmãos. A maior necessidade não é dinheiro, a maior necessidade não é material, não é financeiro, a maior necessidade não é comida, arroz, feijão, dinheiro não é tudo. Às vezes precisamos do alimento, às vezes precisamos doar alimento, dinheiro, recursos materiais. Mas o maior problema, a maior necessidade é espiritual. Quando eu me coloco à disposição, porque eu entendi a graça,
o poder de Deus sobre a minha vida, quando eu entendi a missão e eu me coloco à disposição, irmãos, muitas dos nossos medos, muitas das nossas crises, das nossas ansiedades, das nossas angústias, vai-se embora. Quando eu dedico meu tempo na obra de Deus, eu sou restaurado, curado, liberto. Ouvi uma história de um grande pregador, de um grande pastor nos Estados Unidos, ele contando que um dia chegou na igreja e ele encontrou um irmão lavando os banheiros. E ele procurou saber a história daquele irmão que estava lavando os banheiros. Aquele irmão que estava lavando os banheiros numa tarde na igreja era um grande médico reconhecido, renomado nos Estados Unidos. E aquele pregador, aquele pastor, ele ficou inculcado, que levou aquele médico no seu intervalo, no seu tempo de descanso, a ir para a igreja para lavar o banheiro. E procurou conversar com ele. Meu irmão, eu quero saber mais um pouquinho dessa história, como é que é? E ele disse, pastor, aqui o meu cansaço vai embora. Lavando o banheiro, a minha tristeza vai embora. Porque eu lido com pessoas que estão no leito, morrendo. Eu cuido de pessoas quebradas, feridas. Quando eu estou lavando o banheiro aqui, os meus medos, a minha angústia, a minha tristeza, o meu sofrimento em lidar com aqueles pacientes vão embora. Aqui eu coloco tudo para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito crente que não entendeu isso. Chega, entra, senta, vai embora e não se envolve na obra, não se envolve no trabalho. Irmãos, olha o que o texto diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles deram a própria vida deles. Dinheiro não é tudo, recursos materiais não é tudo. O que Deus quer de mim e de você é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa entrega por completo. É isso que Ele quer de nós. Tem muita gente que até dinheiro dá, e muito, mas não deu o coração ainda para Jesus. Falta entregar o coração. Ele é até dizimista e ofertante fiel, mas não deu o seu coração, não deu a sua vida. Tem muita gente que entrega, dá alimento para a cesta básica, mas não deu ainda a sua vida, seu coração para Jesus. Esses discípulos aqui, cheios da graça de Deus, do poder de Deus, eles deram a si mesmo ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Prontidão para servir. Prontidão. Está perseguindo? Não tem problema. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. O mundo está com medo, nós estamos aqui para ser luz. Passamos uma experiência recentemente com a pandemia. Muitos crentes acovardados, medrosos, foram e se encavernaram dentro de casa com medo de morrer. Meu irmão, você é crente em Cristo Jesus, você deu a sua vida para Jesus, você já está no céu. Lá na igreja primitiva, quando havia uma pandemia, enquanto todos estavam correndo para fora, os crentes estavam indo para o olho do furacão para cuidar dos necessitados. E muitos pegavam a doença e morriam. E foi falado lá antes da pandemia. Olha, esse enclausuramento aí, esse encavernamento das pessoas aí vai gerar um monte de doentes daqui a um tempo. E os psicólogos estão felizes da vida, ganhando dinheiro horrores. Quantos vovós morreram tristes dentro de casa, querendo um abraço do neto? Ah, não pode ver o vovô, não. Vai matar o vovô. Mataram mesmo o vovô e a vovó. Esses discípulos deram a si mesmo ao Senhor, irmão, prontidão para servir, prontidão para sofrer, prontidão, se necessário, para morrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E um ponto importante aqui também, o texto diz, Paulo está dizendo, eles se entregaram ao Senhor e também a nós. Eles chegaram para os discípulos e disseram assim, Paulo,
Estamos aqui. Qual é a missão? Está tendo perseguição, está tendo prisão, está tendo morte. Não tem problema. Estamos aqui. Estamos aqui. Entregaram a si mesmo, diz o texto aí. A si mesmo. Final do texto, ó. Deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Quando o poder da graça de Deus invadir, inundar o coração do crente, ele vai entender que o seu chamado é integral. Não é parcial. Ou você ama o Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração, ou você não ama. Não ama. Ou você busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ou você ainda não entendeu o poder da graça de Deus. O que o poder da graça de Deus faz na vida do crente, irmãos? O que ele faz? 5 coisas. Em primeiro lugar, o que ele faz? Fazer, lembrar, mesmo passando por tribulação. O crente se lembra. É aquela canção, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. O deserto é difícil, mas depois do deserto, tem uma Canaã nos esperando. Não seja rebelde no deserto, senão você não entra na Canaã. Vai celebrar. Segundo lugar, o poder da graça de Deus nos faz ricos, mesmo sendo pobres. Ricos para com Deus. Podemos ser pobres para o mundo, mas devemos ser ricos para com o Senhor. Terceiro lugar, o poder da graça de Deus nos faz voluntários, mesmo sem poder. O poder da graça de Deus que faz isso. Eu trabalho, sou professor, sou professora, trabalho o dia inteiro. Você pode, é você mesmo que ele quer. Tire um tempo para servir ao Senhor. Quarto lugar, o poder da graça de Deus nos faz pedir para participar. Pedir. Não precisa o pastor convocar. Vai ter um evento na igreja. Meu irmão, minha irmã, coloca à disposição. Sai correndo, não. Coloca à disposição. Pastor, precisa de quê? O que eu posso fazer? Quando você vai acompanhar alguém enlutado, não é quem muito fala que conforta, mas é quem está do lado. Às vezes, quem está do lado não fala nada. Mas se ele precisar de um ombro para ele chorar, de um colo para ele deitar, ele está ali. Às vezes não é falar e fazer, mas é estar lá. Não é como aquele assim, pastor, eu vou, pastor, eis-me aqui, mas nunca comparece. Nunca está presente. Não. Quinto e último lugar. O poder da graça de Deus nos faz atender o chamado na totalidade. Caminhando para o final. Nós vimos nesse texto que o que nos falta hoje não são recursos financeiros. Recurso financeiro tem. Não tem nenhum miserável aqui passando fome e necessidade. Não tem. Tem certeza. Absoluto. Se você se julga um miserável, você ainda não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Você é um filho amado. Você foi adotado como filho em Cristo Jesus. Você é um filho amado de Deus em Cristo Jesus. Você é herdeiro da promessa. A graça de Deus está sobre a sua vida se você é um crente em Cristo Jesus. Então nós vimos nesse texto que o que falta não é recursos, não é dinheiro. O que está faltando, irmãos, é o poder da graça de Deus. E será impossível cumprir a missão neste mundo cheio de medo e confuso sem o poder da graça de Deus. Que Deus tenha compaixão
e misericórdia de nós. E nos ajude a entender que o que nós precisamos hoje é o poder da graça dele. Senhor, derrame essa graça sobre a minha vida. Derrame, Senhor, para que eu possa ter esse sentimento desses irmãos da Macedônia, que não podiam, mas se colocaram à disposição para servir, para amar, para dedicar o seu tempo, seus recursos, além daquilo que eles podiam. Eles se mostraram, eles se envolveram e eles se tornaram referencial para a igreja de Corinto e para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus. Talvez está faltando na sua vida o poder da graça de Deus. E é esse poder que Ele quer derramar sobre a sua vida nesta noite. Para que você seja um discípulo, um servo. Neste mundo confuso, cheio de medo, um servo, um discípulo que está em missão, que está cumprindo a missão de Jesus e que está servindo a Ele na sua igreja amada, na sua noiva. Deus amado, Deus bondoso, Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Tu és digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E não há outro. Como a tua palavra é linda, como a tua palavra é bela, como a tua palavra fala aos nossos corações, como a tua palavra nos alimenta, como a tua palavra nos exorta, como a tua palavra nos transforma. Ó Deus amado, nós queremos ser esses discípulos que em meio às provas, às lutas, ó Deus, às necessidades materiais, eles se mostraram, ó Deus, ferozes, ó Deus, guerreiros incansáveis na tua seara e na tua obra. Dedicaram seus recursos materiais e dedicaram as suas vidas ao trabalho, ó Deus, e ao serviço cristão. Ó Deus amado, nos ajude, Pai. Ajude essa igreja, ajude a igreja presbiteriana de Gaspar a entender isso. O que nós precisamos hoje é o poder da graça do Senhor, é entender a graça do Senhor em Cristo Jesus derramada sobre a igreja, sobre nós. O Senhor morreu sim naquela cruz, esteve sim naquele túmulo, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor está vivo, o Senhor está no trono, e do trono o Senhor reina sobre a sua igreja, e nós somos súditos desse reino. Ó Deus, nos ajude a entender isso, que nós estamos aqui, nessa cidade, neste mundo, em missão, a serviço do Senhor. Aplique a Tua palavra nos nossos corações, e ajuda-nos, ó Deus, a buscar esta graça todos os dias sobre nós e vermos que nós podemos fazer muito mais na obra do Senhor. Diante do exemplo desses irmãos, nós não estamos fazendo nada, quase nada, quebrando o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a nos dispor, ó Deus, para a obra do Senhor. Aplique, ó Deus, fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nós clamamos, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade, a nossa falha, ó Deus, diante do Senhor. E nós te clamamos, tende compaixão de nós. Nós oramos, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse poder da graça de Deus, honrado o seu coração, a sua vida. Você pode ser mais do que você é. Nós podemos. Eu posso. Eu posso ser mais. Eu posso abrir mão de mais alguma coisa por Jesus. Porque Ele abriu mão de tudo. A palavra de Deus diz que Ele abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. Ele abriu mão da sua glória.
por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Há quase 2000 anos atrás, ele estava no túmulo. Nesta hora. Nós comemoramos. Não é nessa data, mas ele estava no túmulo. Mas ele ressuscitou. Ele assentou no trono. E ele reina sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Diga para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Cumpra em mim a tua vontade. Senhor, eu quero participar ativamente da obra do Senhor. Senhor, eu posso participar ativamente da sua obra. Senhor, me mostra os necessitados de hoje, aqui em Brusque, lá no meu trabalho. Me mostra, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser um canal de bênção na vida desse necessitado. Eu quero ser. Senhor, eu estou aqui nesta igreja. Eu quero ser uma bênção, um agente de transformação aqui para a glória do Senhor. Eis-me aqui. Que o poder da graça de Deus possa te despertar para a glória dele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor.